passado por aqui tudo, porque no homem o corpo faz tudo que é necessário para manter-se vivo. E o espírito não precisa cuidar conscientemente da manutenção do corpo. Vocês estão pensando um monte de perguntas. Ah, mas se a gente não quiser comer, se a gente não quiser beber, se a gente não cuidar das doenças? Não, eu estou dizendo o seguinte, que esse próprio ato de comer, de beber, de se cuidar, é também instintivo. Com a inteligência, a gente elabora comida, mas não a busca pela comida. A busca pela comida, ela é uma busca que nasce do corpo. E o pessoal que come muito, come pouco, que tem bulimia, que está obeso, papapá, isto é desequilíbrio espiritual. E o corpo paga o preço. Tá certo? O corpo paga o preço. Então, se eu como uma fome pantagruélica e fico pesando 300 quilos e desenvolvo diabetes, pressão alta, papapá, isto não é um compromisso do corpo, não é o corpo que me obriga a comer. Eu como porque quero. Quando eu vou fazer uma cirurgia de redução de estômago, eu poderia obter o mesmo resultado se eu mandasse cortar minhas duas mãos, ou se mandasse costurar minha boca. Porque o que eu estou buscando? Como eu, espírito, não tenho força para me conter na cobilância, eu estou criando uma dificuldade orgânica que me impeça de continuar comendo. Quando, na verdade, eu poderia resolver isso dizendo assim, não vou comer mais. Inclusive, como o pessoal obeso, para fazer cirurgia, tem que emagrecer, muitas pessoas emagrecem tão bem, se curam tão bem da gula, que nem precisam fazer a cirurgia. Exatamente. Então é preciso que a gente faça essas distinções. Em condições normais de equilíbrio espiritual, o corpo cuida de si mesmo. Porque tudo em nós está automatizado. Porque o princípio inteligente aprendeu a fazer cada coisinha dessa ao longo de um processo evolutivo impossível de ser medido. Está o quê até aqui? Depois do angelical, meio que... Aí acabou. Mas em quatro, porque demora muito tempo, né? Imagina, Márcia. Ué, Põe tempo nisso. pois é, porque senão era bom demais. Senão era muito fácil, né? Mas olha só, Márcia, essa história toda é para a gente ganhar confiança de que é possível. Tá bom? Bem, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou acabar de ler o restante do texto, para ver se vocês conseguem perceber a relação entre aquilo que eu falei e expliquei e o que o texto está dizendo, tá? Eu acho que hoje a gente vai passar um tiquinho da hora. Eu vou tentar evitar, mas acho que vamos passar. Tudo bem? Então vamos lá. Página 133. A propósito, ensina os espíritos superiores, os elementos orgânicos formadores dos germes que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria, achavam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Depois de criada a Terra, esses germes ficaram aguardando as condições propícias para se desenvolverem no planeta. Assim, podemos dizer que o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Entendido? Através de mil modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a serviço de forças inverossímeis, vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Esses inúmeros avatares e milhares de organismos diferentes devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde, que é o que eu falei do automatismo do corpo.
Eles têm por objeto desenvolver todas as forças que hajam de lhe servir mais tarde. Desculpem, errei aqui a linha. Eles têm por objeto desenvolver o envoltório fluídico. O envoltório fluídico é o perispírito que vocês vão aprender semana que vem. Dar-lhe necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes assim um tesouro, mediante o qual possam um dia manipular a matéria de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. É o que eu acabei de falar. O corpo opera de modo inconsciente. Ninguém está cuidando aqui da circulação, da respiração, da digestão. Por exemplo, eu estou faminta, não consigo dizer para o meu corpo para de sentir fome, porque ele está no automático. Certo? Bem, vou dar um pulinho aí. 4 ou 5 linhas abaixo, não foi o acaso que gerou essas espécies de animais e vegetais. Acharam? Concordam? Agora que a gente já conhece a história, né? Passando para o parágrafo seguinte. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. 4 linhas abaixo. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, olha aí, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Legal, né? Super poético. Uhum. Na página seguinte, terceiro parágrafo. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, que é quem? O princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se desderiva a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos, através dos quais, é que apareceu um colchete aqui que não tinha razão de ser, através dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza, até atingir a faixa da razão. Está batendo uma coisa com a outra? Tá? Aí, esse parágrafo aí vai falando das organizações, cristais, minerais, vírus. Protoplasma significa célula. Bactérias, amebas, algas. E aí passou para os vegetais. Mas antes de falar em vegetais, tem assim, ó, fetos, licopodiáceas, trilobitas, estígios, cefalópodes. Aí vai falando toda a escala de evolução. Algumas vezes falando dos animais, outras vezes falando dos vegetais. Mas com preponderância para os animais. Depois vocês leiam com calma, por favor. Tá? Hein? E leiam com calma e vocês vão vendo que aí começa a surgir esqueleto, depois sistema nervoso, vai se tornando complexo. Na terceira linha, de baixo para cima, na página 135, atravessou, acharam a palavra? Atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, quer dizer, aprendendo a se organizar, aprendendo a se reproduzir,
aprendendo a registrar experiências, desenvolvendo instinto, desenvolvendo sensibilidade, desenvolvendo percepção e preservação de si mesmo, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Compreende-se que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho que encerra em si a árvore que haverá de ser no futuro. Um pouquinho adiante, 2 linhas abaixo. Através do nascimento e morte da forma, ou seja, através do nascimento e morte do corpo. Leram essa frase aí? Através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos 2 planos em que se manifesta, ou seja, na matéria e na espiritualidade. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Já ouviram falar isso, né? Na ciência fala no elo perdido, porque a gente vai acompanhando a evolução e de vez em quando dá uns saltos. É porque a gente ainda não descobriu. E aí vamos passar ao parágrafo seguinte. Como se vê, por tudo que foi exposto, o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí, olha aí, gente, mas se aprimora pela evolução do espírito, conforme se deflui do seguinte ensino de Kardec. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Então, gente, lembra que semana passada eu falei, começa a aprender a se movimentar na ameba pelos pseudópodos, depois através de cílios, depois através de flagelos. O princípio inteligente vai desenvolvendo aptidões. Quando ele já sabe andar bem direitinho, ele molda um corpo dotado de membros. Nós não temos membros para caminhar porque um arquiteto divino resolveu que pernas era bom. Podia ter roda. Depois a gente até inventou a roda, né? Tem gente que é formada de cabeça, tronco e rodas, que não dá um passo. Mas as pernas não são como são por mero acaso. Eu, espírito, quando alcancei, na condição de princípio inteligente, a capacidade de me movimentar, moldei para mim um corpo dotado de pernas. Certo? Então, o corpo que eu tenho, fui eu quem fiz. Ué, mas não foram os cromossomos que havia nos óvulos e nos espermatozoides? Foram sim. Mas eu estava agindo magneticamente na formação daquele óvulo e no movimento daquele único espermatozoide que fecundou o núcleo daquele óvulo. Quantos espermatozoides tem no líquido seminal? Entre 300 a 400 milhões. E um só fecunda o óvulo